A receita para você transformar um país numa ditadura comunista está cada vez mais clara, mais óbvia. Você não precisa ser um grande estudioso, nada disso. Ao invés de você fazer uma revolução armada, como tantas vezes se tentou no Brasil, como tantas vezes foi feita pelo mundo, como é o caso da Rússia, como é o caso da Coreia do Norte, como é o caso da China, como é o caso Venezuela e uma série de outros países. No Brasil já foram feitas pelo menos 3 tentativas de implantar uma ditadura comunista no Brasil. Eles descobriram a fórmula correta logo lá no início dos anos 60. Nos anos 60, quando eles tomaram mais uma derrota, quando o povo brasileiro disse que não queria ser uma ditadura comunista, eles começaram a trabalhar de uma maneira subliminar, de uma maneira discreta, e começaram a fazer o quê? Aparelhamento social. O aparelhamento das principais instituições brasileiras fariam com que o povo fosse engolido, faria com que o povo fosse engolido pela ditadura comunista que já está implantada no Brasil de uma maneira sutil, ainda não expressa, ainda não óbvia, mas muito clara. Vocês percebem que inicialmente, lá nos anos 70, eles começaram a aparelhar as instituições de ensino. O ensino no Brasil foi sendo aparelhado para você fazer corações e mentes virarem fãs de uma ditadura, de uma ideologia medonha, né, que escraviza pessoas pelo mundo inteiro, como é o caso desses países que eu acabei de citar aqui, além de outros que não são conhecidos como comunistas, mas que são autocracias, que são ditaduras. O comunismo nada mais é do que uma ditadura. Não é possível você instalar a ideologia comunista como modo de governo, como modo social, se você não instalar primeiro uma ditadura. Por quê? Porque é um sistema de governo em que o Estado manda em absolutamente tudo. É alguma coisa equivalente à velha monarquia. Não a monarquia que ainda existe na Espanha no Reino Unido. Não. Ali é diferente. Hoje em dia são monarquias democráticas, tal. São muito mais repúblicas do que monarquia. Mas monarquias da Idade Média, as monarquias mais antigas, elas são muito semelhantes ao regime comunista, onde o Estado é tudo. O Estado manda em todo mundo, determina o que todo mundo pode e não pode fazer. Isso daí, você instalando através das instituições, fica muito mais fácil. A primeira coisa, eles fizeram lá nos anos 70, 1970 e poucos, eles começaram a trabalhar as instituições de ensino. Hoje em dia estão completamente tomadas, dominadas já por uma segunda geração de gente que pensa que a ideologia comunista é a melhor coisa do mundo. Infelizmente, a lavagem cerebral foi completa e as nossas instituições de ensino, principalmente as universidades públicas, por isso que é bom ter universidade pública, porque na universidade pública você manda, o governo manda, então elas viram o que eles querem. Quando o ensino não é público, é privado, você tem uma diversidade de ideias, de conceitos, de ideologias que vão se miscigenando, né? Vão dialogando uma com a outra. Então, a partir daí, eles começaram a trabalhar o quê? As instituições militares. Mais sutilmente, eles começaram a educar os militares para admirar, para adorar a ideologia comunista e as ditaduras comunistas aceitá-las com naturalidade, formando oficiais militares que são fanáticos pela ideologia comunista, e aí você já tem um segundo poder enorme nas mãos. Finalmente chega a vez da justiça. E aí você vai corrompendo juízes, formando juízes, geralmente muito apoiados exatamente pela criminalidade, né? Porque outra coisa que é muito comum nos países comunistas é a criminalidade estar associada ao governo. Tá? Então, esse aparelhamento da justiça, através desses sistemas educacionais e etc., formam finalmente os juízes comunistas, os juízes que acreditam que isso pode dar certo em algum lugar do mundo.
A gente sabe muito bem que o país mais desejado do mundo, por todos nós, continua sendo os Estados Unidos, porque é o último país realmente democrático no Brasil, é a última república verdadeira no Brasil, não, no mundo, desculpa. É a última democracia no mundo e a última república do mundo real. O restante, até a Europa, está sofrendo um processo gradual de destruição das instituições que mantêm a democracia, né? Então, depois que você toma as universidades, depois que você toma os órgãos militares, depois que você toma a justiça, não há muito mais o que fazer. E é a situação em que o Brasil se encontra hoje em dia, né? Não tenham dúvidas de que nós ainda não, eles ainda não assumiram que o Brasil é um país comunista, é uma ditadura socialista ou progressista, como eles gostam de usar esses nomes, mas é isso que nós já somos. E não tenham dúvida de que o próximo passo dessa gente é declarar, assumir publicamente de que nós não precisamos mais do Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, apesar de todos os seus problemas, de todos os seus erros, de muita corrupção, ainda é o último símbolo de uma república democrática, tá? É o último símbolo. No momento que o Congresso Nacional está sendo destruído, porque não dá para você aparelhar mais o Congresso Nacional, a não ser através de eleições, e isso é um pouco mais complicado. Então, eles só têm um jeito de instalar definitivamente o comunismo no Brasil, a ditadura comunista, a ditadura socialista no Brasil, é acabando com a força do Congresso. E isso eles já estão fazendo. O Congresso brasileiro já está de joelhos desde da condenação do Daniel Silveira, o Congresso brasileiro já foi perdendo força, e atualmente ele não tem mais importância nenhuma. Quem manda no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, ou seja, aquela última instância para instalar uma ditadura comunista, o Judiciário, né? Todo mundo cita aquela frase, né, de que não existe pior ditadura que a do Judiciário. E é verdade, porque os juízes não são nomeados pelo povo, os juízes não são eleitos, os juízes são colocados lá por um interesse do sistema que quer implantar o regime comunista, porque é maravilhoso para eles, porque eles são a elite poderosa que vai ser sustentada pela grande maioria da nação. É uma elite de 1% que é sustentada por 99% da nação. Isso é a receita do fracasso. Isso aí não tem jeito de dar certo. A corrupção é imensa, o crime é enorme e nós vamos encarar isso daí, infelizmente, muito em breve. Já estamos encarando, né? Mas ainda virá pior quando eles instalarem definitivamente uma república ou uma democracia comunista no Brasil. Porque eles se apropriam também dos nomes. A China é república democrática, essa coisa toda. Não adianta. A gente sabe muito bem que o futuro, infelizmente, no Brasil é o pior possível. E o último exemplo aconteceu agora, quando a Câmara dos Deputados votou e aprovou um impedimento da continuidade do processo contra o deputado Alexandre Ramagem, e o Supremo Tribunal passou por cima da Constituição mais uma vez, rasgou a Constituição mais uma vez e disse que não vale nada o que os representantes do povo, os verdadeiros representantes do povo, decidiram. Porque o Supremo Tribunal Federal não representa o povo, representa os interesses do sistema que manda no Brasil há décadas. Boa sorte para todos nós. Até a próxima.